neste dia que se chama hoje. A gente se encontra aqui unidos e reunidos na presença de Deus. Como na outra semana já vai ser Santa Ceia, nós vamos nos encontrar de forma presencial lá na igreja, Bragaçuba e Cantusnai. Vamos estar participando da Santa Ceia, tomando todas as medidas, de precaução, para que todas as precauções, para que não venha haver contaminação, e exposição, tá bom? Nós vamos estar lá adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Então nós vamos falar hoje sobre a morte de Jesus. Vamos falar um pouco como isso aconteceu, como as profecias do Velho Testamento se cumpriram, tá bom? Então nosso texto hoje, ele está lá em Isaías. Aleluia. Isaías, aleluia, capítulo 53, nosso versículo de hoje, embora nós vamos caminhar um pouco na Bíblia, nosso versículo de hoje está em Isaías 53, 5. Abre aí sua Bíblia. Isaías, capítulo 53, versículo 5. E vamos ver o que Deus tem a falar conosco. Neste dia nós adoramos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, porque até aqui tem nos ajudado. Deus nunca desampara, Deus nunca deixa, Deus nunca desampara. Deus é aquele que nos ajuda, é aquele que nos socorre, é aquele que nos direciona, é aquele que nunca nos deixa, irmãos. Que coisa linda. Deus é aquele que nunca nos deixa. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Nós vamos falar sobre esse texto e como as profecias do Antigo Testamento que apontavam Jesus como Salvador se cumpriram, como os antítipos de Jesus, apareceram. Vou falar sobre alguns, tá? E Deus vai trabalhar aqui em nosso meio. Feche seus olhos e adore ao Senhor. Deus, te damos graça neste dia. Te adoramos, te bendizemos, Senhor, por este culto dominical. Cobre-nos com teu sangue, envolve-nos em muralha de fogo. Desfaz todo embaraço, desfaz toda fúria, desfaz todo cirandar. Cala a boca de Satanás a respeito da tua igreja. Cala a boca de Satanás a respeito da minha vida, do meu ministério, a respeito da minha família, do meu casamento, Senhor, e dos meus filhos. Em nome de Jesus. Cobre nossas vidas com teu sangue. Desfaz tudo que não provém de ti. Lança por terra toda a afronta de Satanás, porque o Senhor é bom e em ti a gente se refugia. Em todo tempo a gente se refugia em ti, Senhor, porque tu és o nosso Salvador, tu és aquele que cuida, protege, unge, livra, guarda, esconde, Senhor, na sua aljava. Eu te louvo, Senhor, por esta manhã, por este dia, aleluia, que como eu comecei falando, se chama hoje. Fala conosco, renova a nossa alegria, tira o cansaço, tira o desânimo, tira o abatimento, Senhor. Abençoa a nossa Santa Ceia presencial, abençoa os próximos cultos que terão. Jesus, fala conosco, nos dê direcionamento e certeza, Senhor. Senhor, eu tenho certeza que este dia é dia de sair da provisoriedade e contemplar a terra que está preparada para nós. Eu te louvo, te bendigo e te engrandeço em nome de Jesus. Gente, eu amo Quando eu aceitei Jesus, eu lia muito sobre a paixão, a paixão de Cristo, sobre como tinha acontecido, sobre os passos que foram dados, até isso acontecer. Então, isso sempre me chamou muita atenção. E até hoje, galera, é uma palavra que traz muito assim refrigério ao meu coração. A gente que às vezes pensa que inaugurou o sofrimento, não inauguramos não. Jesus sofreu e como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Vamos lá ao texto que diz assim: mas ele foi ferido, livro de Isaías. Isaías 53, deixa assim, Isaías 53, versículo 5, diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu peguei outro versículo também, em Marcos 15, 28, tá? Abra aí sua Bíblia
em Marcos 15, 28. Queria água, meu amor. Marcos 15, aliás, tá aí a água bem na janela, filho. Aí, ó, bem aí. Marcos 15, 28. Abra aí sua Bíblia que eu tô aguardando. Marcos 15, 28. Vamos ver o que a palavra aqui vai estar nos dizendo nessa manhã, tá bom? Marcos 15, 28. E cumpriu-se a escritura, que diz: ele foi contado entre os transgressores. Então eu começo neste dia a live falando para os irmãos que Deus, antes do homem cair, Deus já tinha um plano de salvação preparado, né? Quando Deus vem encontrar Adão e Eva, trazendo a revelação dos seus pecados, porque para Deus nada é surpresa do que acontece em nós, tá? Deus vem falar para a mulher que é a semente da mulher, aleluia, ou seja, o fruto da mulher ia pisar na cabeça da serpente. Isso aí já está fazendo menção, né, da Maria e do seu fruto bendito, Jesus, que nasceu de um concebimento virginal, né, nasceu. Tanto que Maria ficou preocupada, mas como isso vai acontecer se eu não conheço nem varão? Quando o anjo falou que ela seria mãe de Salvador, ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Que coisa linda, né, gente? Então, como foi o cumprimento dessa palavra? A gente vê também apontamentos de antítipo de Jesus. Por exemplo, aleluia, acho que em Levítico ele é o Cordeiro Pascal, né? Em Êxodo, aleluia, ele é a serpente. O antítipo é a serpente de bronze levantada, porque os israelitas pecaram e as serpentes ardentes vinham e picavam eles, sabe? E se alguém chegasse até onde estava a haste dessa serpente de bronze e olhasse para ela, ali seria salvo. Então ali é um antítipo de Cristo, que hoje nós olhamos para ele e somos salvos, tá? Então, como foi o cumprimento da palavra, dessa palavra, né? A morte de Cristo era desprezada pelos judeus e pelos romanos. Primeiro que o romano, ele não podia ser crucificado, né? Esse tipo de morte só para os judeus, para os romanos não. Para os judeus era uma briga religiosa, mas para os romanos era uma briga política, né? Então, qual foi a acusação de Jesus? A acusação dele foi se declarar rei dos judeus. Aleluia! Então, Jesus foi humilhado, Jesus foi, aleluia, crucificado, Jesus foi coroado com uma cruz cheia de espinhos, tá? Jesus foi esbofeteado, alabastura e cantus nai, aleluia, e Jesus teve que levar parte da cruz até o lugar da maldição, o lugar fora do arraial, porque em Deuteronômio já te dizia que maldito aquele, aleluia, que é crucificado, morto fora do arraial, para que não houvesse contaminação no meio do povo. Então, quem era crucificado tinha que ser fora do arraial. Quem era morto porque foi pego em algum delito era fora do arraial. Tá certo? Então, a acusação contra Jesus foi o fato dele ser o rei dos judeus, né? Rei dos judeus, dele ter se declarado rei dos judeus. Quando houve a reunião no Sinédrio, irmãos, foi um reboliço. As testemunhas que eles conseguiram, as informações não batiam. Mas foi necessário que Jesus fosse condenado. Ninguém tomou a vida de Jesus, ele mesmo a entregou. Tá bom? Ele foi até a cruz em obediência a Deus e por amor à humanidade, tá certo? Então Jesus começa ali, aleluia, a morte de Jesus. Ele foi crucificado
ali, enquanto estava sendo crucificado, ele ficou pendurado, como os outros dois, né? Até que lentamente as dores e a exaustão física os levassem à morte. Vale dizer que uma pessoa pendurada, o madeiro da cruz não era essa madeira macia, lisa, trabalhada, umas até com verniz que a gente vê hoje. Era uma madeira rústica, entendeu? Que não tem madeira que tem aquelas farponas assim, ó, quando corta de qualquer maneira, que ela fica aquelas farpas grandes, né? Então Jesus, para respirar, assim como os outros que eram crucificados, ele tinha que levantar o corpo assim para fazer força, para que o pulmão conseguisse se encher de ar. Então, como todos os que eram crucificados, a dor e a exaustão física os faziam chegar à morte, tá certo? A perda de sangue também era uma consequência da flagelação, né? Caso não matassem, a asfixia o faria por causa disso. Porque eles não conseguiam fazer assim, ó, para respirar tinha que suspender o corpo assim, ó, imagina o peso assim, suspender, entendeu? E a exaustão de quem tá pendurado é ir perdendo as forças, enfraquecendo, e foi isso que aconteceu com Jesus, assim acontecia com quem era pendurado numa cruz, tá? A asfixia muitas vezes os matava. Então a vítima às vezes ficava tão fraca que ela não conseguia, a pessoa, né, levantar o corpo, como eu estou falando, fazer assim, ó, com os ombros para poder respirar. Detalhe, cada vez que se fazia isso, essa madeira da cruz, que não era uma madeira lisa, arranhava as costas daquela pessoa que estava tentando respirar, tentando sobreviver, né? Lei da sobrevivência, tá certo? E crucificaram Jesus, gente. Quando crucificaram Jesus, repartiram as suas vestes, lançaram sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Mateus 27, 35. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Ei, como é que a gente nasce? Me responde. A gente nasce banguelo, nu e precisa dos outros para nascer. Ninguém nasce sozinho. Como é que se morre? Morre do mesmo jeito, irmão. Se para nascer precisa passar pela mão de alguém, e você para morrer também vai precisar passar pela mão dos outros. Viu? Então, que é que nos faz nos apegar às coisas dessa terra como se isso fosse garantir a nós de qualquer segurança? Não temos essa segurança, tá bom? Então eles pegaram as vestes de Jesus, repartiram entre eles a túnica de Jesus, tá certo? Repartiram, tiraram sorte, né? E Jesus, enquanto Jesus estava pendurado. Primeira lição dessa palavra: muitos vão se aproveitar dos momentos difíceis da sua vida para querer tirar uma lasquinha de você. Cuidado. Vigia. Amigo não é aquele, quando você faz festa, qualquer um vai. Amigo é aquele que fica quando ninguém quer ficar. Tá bom? Então, olha só. Jesus morreu morte de cruz, né? Os judeus rejeitavam Jesus por uma questão religiosa. Os romanos rejeitavam Jesus por questões políticas. O que isso quer dizer? Primeiro, Jesus era uma ameaça para os religiosos da época, tá certo? Ele era uma ameaça. Por quê? Porque ele falava a verdade, ele falava como quem tinha domínio, e ele tinha conhecimento. E isso era uma ameaça para o farisaísmo da época, para a religião que imperava na época. Isso era uma ameaça, tipo, como ele não é um dos nossos e sai falando por aí, tá ganhando credibilidade, como ele não é um dos nossos, né? Aleluia, é qualquer um, e tá fazendo sinais e maravilhas. Olha só.
Que obras que Jesus fez para ofender os religiosos? Nenhuma. Mas os religiosos se ofendem quando vê alguém prosperando em seu caminho, quando vê Deus usando, porque eles acham que Deus tem que fazer do jeito que eles querem. E Deus está muito fora disso, tá certo? Então, os judeus tinham interesse em crucificar Jesus para que o nome deles, como religiosos da época, como doutores da lei, não fosse apagado. Então, por questões religiosas. Já os romanos, esse levante dos romanos com o apoio dos judeus foi simplesmente por uma questão política. Olha, esse Jesus é um revolucionário. Ele está juntando muitas pessoas em volta dele. A ideia de Judas não foi essa? Você lembra? Que Judas falou, vamos Jesus, agora a gente já tem número suficiente. A ideia de Judas de um Salvador, para Judas de um Salvador, era simplesmente alguém que livrasse eles do Império Romano. Né? Então, quando ele viu muita gente, o que Judas imaginou? Judas imaginou assim, Judas nunca achou que Jesus seria crucificado, que Jesus seria condenado. Não, porque não havia pecado em Jesus para isso. Porém, foi como estava escrito dele. Judas, quando entrega Jesus, o que ele esperava? Que eles iam judiar de Jesus e depois soltar, e Jesus ia, pronto, agora nós vamos nos rebelar contra o sistema. Só que não foi isso que aconteceu, porque havia um plano maior. E o plano maior é para que a humanidade fosse salva, é para que a humanidade tivesse a oportunidade de se converter, de se arrepender e de deixar os maus caminhos. Então, outra lição que essa palavra deixa: os planos de Deus são maiores que os meus, são maiores que os seus. Deus sabe o que faz. Então, enquanto Judas estava pensando em se livrar de um problema pequeno, né, da questão do senhorio romano sobre eles, Deus já tinha preparado um plano maior, tá certo? Então, quem morria na cruz, aleluia, quem tinha uma morte de cruz, era uma maldição. Perdão, era uma pessoa maldita. Por isso os judeus não esperavam, gente, que um Messias sofredor e muito menos um condenado à morte de cruz fosse o Salvador. Muitos judeus hoje, a maioria deles não acredita que Jesus é o Cristo, né? Mas nós já temos sim, eu mesmo conheço judeus que já se converteram, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo afirma que, quando escreve aos Gálatas, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ei, nessa manhã, eu quero te dizer, Jesus não morreu para te dar carro, Jesus não morreu para te dar garantias nessa terra, Jesus não morreu para te dar uma vida financeira boa, uma conta com dinheiro, arabachuri andaremanai. Não, Jesus morreu para nos livrar da condenação eterna. Foi por isso que Jesus morreu. Então para com esse negócio de achar que Deus tem que provar que é Deus e ainda por cima te dar garantias. Então Jesus se fez maldição por mim e por você, nos dando a garantia, morrendo na cruz. Eita glória! Então, Gálatas 3,13, Paulo vai falar sobre isso. Abre aí sua Bíblia em Gálatas 3,13. O texto diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Porque quando o versículo fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, está dizendo exatamente da lei. Nenhum de nós, seguindo a lei, poderíamos conseguir a santificação e a libertação dos nossos pecados. Por isso que o Espírito vivifica, que nós fomos resgatados da maldição da lei, porque Jesus já se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro, se fez bendito para que nós fôssemos
se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Então, os romanos reservavam essa morte de cruz somente para os inimigos políticos, pessoas consideradas rebeldes, subversivas, que se recusavam a obedecer suas ordens, né? Porque nessa época os judeus estavam sob o poder do Império Romano, eles é que mandavam sob as autoridades romanas. Então, essa morte era muito desprezível, tá certo? Por exemplo, quando Jesus está lá na cruz e começa aquele cansaço, começa o abatimento, gente, isso diz para mim e para você que na caminhada nós vamos passar por esses momentos. Nem sempre o cristão, o líder, está ali com todo o gás, toda a força, não. Não, muitas vezes a gente está muito abatido, a gente está muito cansado. Muitas vezes a gente está até desesperançado, mas isso não quer dizer que estamos desviados da fé por conta disso, né? Próprio Paulo disse, angústias por dentro, tremores por fora, né? Aleluia, como pobres, mas a gente está enriquecendo a muito, a gente não tem nada, mas a gente possui tudo. Aleluia, então, Jesus ali na cruz do Calvário se sentiu abandonado por Deus. Eita, irmãos, você já se sentiu assim, abandonado por Deus? Já viu aqueles momentos que parece que até o céu tá de bronze? Parece que até Deus tá irado com você, porque se ele não tivesse, não tá acontecendo tanta coisa difícil. Já viu aquelas coisas que acontecem, que é uma notícia grande e ruim atrás da outra? Aí vem outra notícia, vem outra, aí você fala, não pode piorar, só que aí piora. Mas nessa manhã Deus me fala que vai ser uma boa notícia, uma grande notícia atrás de outras muito boas. Você recebe? Eu recebo e tomo posse dessa palavra, né? Então, Jesus se sentiu abandonado, mas ele estava abandonado? Não, irmãos, é porque naquele momento ele era o homem mais pecador do mundo, porque todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Por isso que ele diz, Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus não desamparou Jesus, né? É porque os pecados da humanidade estavam sobre ele. Ou seja, o castigo, Ramanagassub Cantusnai, que nos dá paz, estava sobre Jesus. Eita glória! Quanto sofrimento, não, pessoal? Quanto sofrimento! Louvado seja Deus! Estava sobre Jesus. Essa paz que eu hoje sinto, o castigo dela, porque eu não mereço, mas pela graça eu a tenho. Essa paz que você sente, que você não merece, porque você merecia castigo, aleluia, é porque a gente serve o Senhor. E Ele, aleluia, por meio da morte na cruz, Ele nos trouxe vida e vida com abundância. E quando Jesus, aleluia, suspira e dá o brado e suspira e grita, o está consumado, Ragasub Cantusnai, o texto diz que ele rende o espírito, Alabasturi Cantusnai, aleluia, acontecem coisas fenomenais nesse momento. Inclusive, o filme da Paixão de Cristo, o último que foi o mais divulgado aí, tremendo filme, né? Que eles, quando retratam que quando Jesus morreu, uma lágrima enorme caiu do céu e fez um estrondo na terra. Eu achei tremenda aquela colocação. A parte dessa lágrima caindo e a parte quando Jesus está sendo açoitado e o diabo está lá simbolicamente com o bebê acariciando, como quem diz, eu cuido dos meus filhos assim. Tremendo aquilo, é profundo aquilo ali. Então, o que aconteceu quando Jesus morreu? Gente, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, onde era o lugar da separação simbolicamente, aleluia, agora com a morte de Jesus se transforma o lugar da reconciliação. Oh, maravilha, gente, isso me alegra a alma. Isso agora é o lugar da reconciliação. Que maravilha, porque eu disse para vocês que o castigo que nos dá a paz estava sobre ele. Aramanagasub Cantusnai Decan
canturi manashui de cantos nai. Então o texto fala também sobre o terremoto. O texto fala que a terra estremeceu, e quando ela estremeceu, quem tinha sido sepultado há pouco tempo foram ressuscitados, foram vistos vivos, né? Então esse véu, aleluia, do templo que se rasgou de alto a baixo, era o símbolo, gente, aleluia, da inacessibilidade do ser humano à presença de Deus. Alabasturi andasnai, aleluia, oh, aleluia. O que isso acontecia? Ele tornava o sumo sacerdote o único intermediário entre Deus e o homem, aleluia. Mas Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele agora, aleluia, com a morte na cruz e a ressurreição, se torna o único e eterno intermediador entre Deus e os homens. Porque esses sumos sacerdotes aqui, eles trocavam, né? Uma época era um, outra época era outro, né? Porque o ser humano vai morrendo na sua limitação. No entanto, aqui o texto diz, aleluia, que Jesus conquistou na cruz esse sumo sacerdócio, se tornando o único caminho, única verdade e a vida. Aleluia, louvado seja Deus. Então, com a morte de Jesus, o véu do templo se rasga, nos dando livre acesso ao Pai. Ai, gente, como eu amo esse livre acesso. Como eu amo esse livre acesso. É tão bom encontrar quem você busca quando precisa. Assim é Deus comigo e assim é Deus contigo. Porque quem busca, encontra. Você busca o Senhor, você vai encontrá-lo. Saiba disso. Então hoje nós ganhamos o livre acesso. Então por que uns estão condenados e outros estão salvos? Porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Isso me lembra de uma historinha de um irmão que foi no salão cortar o cabelo, e o cabeleireiro era um ateu. E o cabeleireiro começou a falar que Deus não existia, porque como Deus existia se tinha tanta fome no mundo? Como Deus existia se tinha tanta desgraça no mundo? Como Deus existia se havia tanta injustiça no mundo, né? E aquele irmão ficou em silêncio, meditando numa resposta para dar para aquele cabeleireiro. Porém, terminou o serviço do corte, aleluia, e o irmão se despediu ali, e quando ele, Deus, eu vou sair sem uma resposta para esse homem. Quando ele sai de dentro da barbearia, ele olha e lá vem um homem cabeludão e barbudão. E aí, quando ele olha para aquele homem, ele vê a resposta que ele precisava. Para o cabeleireiro. Ele retorna ao salão e diz assim: você sabia que a partir de hoje eu não acredito que barbeiro existe? Aí, né, que era barbeiro. Que barbeiro existe? Aí ele, por que você não acredita? Eu não tô aqui, tá. Mas se existisse barbeiro, não existiria tanto cabeludo e barbudo no mundo. Então não existe barbeiro. Ele, mas eu tô aqui, é só eles virem a mim. E assim ele falou, pois assim é com Deus. Deus está lá. É só buscar ele que você vai encontrar. Então é um significado tremendo. Hoje nós temos livre acesso. Hoje não vai quem não quer, mas hoje a porta da salvação está aberta, sabia disso? Então Jesus demonstrou que por meio da sua própria vida e obra, cumpriu a lei e os profetas. Por isso que é o Velho Testamento e o Novo Testamento, tá certo? Aleluia, a obra de Cristo satisfez a justiça de Deus e conquistou o direito da justiça perfeita. Gente, o que isso quer dizer para mim e para você? Eu respondo, aleluia, era necessário que de tempos em tempos o sumo sacerdote intercedesse pelo povo, era necessário que o cordeiro fosse entregue pelo pecado do povo, era necessário que a mão fosse estendida sobre a cabeça do cordeiro e se dissesse, pelo meu pecado vai você no meu lugar.
Quando Jesus morreu na cruz e se ofereceu como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, é como se toda a humanidade, aleluia, estendesse a mão sobre a sua cabeça e dissesse: pelos meus pecados, vá você no meu lugar. Aleluia. Só que é a promissória, a dívida que existia, que de tempos em tempos teria que estar pagando, agora, cumpridos os tempos, cumprida a obra de Cristo, cumpriu toda a lei e os profetas. Então agora não é necessário mais de morte de bezerro, morte de cordeiro, porque Jesus já morreu e já ressuscitou. E por meio dele, nós alcançamos o céu. Então, aleluia, a obra de Cristo satisfez a justiça de Deus e conquistou o direito da justiça perfeita. Não precisa mais de ser desse tipo de serviço. E conquistou o direito da justiça perfeita, que é atribuída a todo aquele que crê e aceita o sacrifício vicário. Então, o que me é necessário ser salvo? Aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício vicário de Cristo. Eu aceitei, aceite. Vamos falar também sobre outra coisa. Qual o direito que Jesus teve enquanto esteve na terra, gente? Eu respondo: direito de não ter direito. Quando um dos seguidores, um desavisado, chegou e falou que seguia Jesus, ele disse: as raposas têm covis, os passarinhos têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde recostar sua cabeça. Eita glória, gente de Deus, é forte. E hoje é uma galerinha que quer segurança em tudo, cheios mimizeiros, mimizento, entendeu? Querendo ter garantias. Ai, não deixa a Covid chegar na minha casa, senão eu morro. Ai, não deixa a morte chegar na minha casa, senão eu não aguento. Ai, não deixa eu passar fome, senão vai dar ruim. Gente, que conversa é essa? Jesus teve necessidade, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu cansaço, Jesus não tinha nem onde recostar a cabeça. E a gente quer mordomia? Para com isso, gente. Jesus, gente, nem o túmulo de Jesus era dele. Onde Jesus foi sepultado, gente, foi um túmulo emprestado. Onde Jesus foi sepultado foi um túmulo emprestado. Aí hoje é uns crentes orgulhosos, galera. Não aguenta isso aqui. Ai, fui muito humilhado. Conversa. E quantas vezes você humilhou? Não conta, não? Ai, me desprezaram, nem me notaram. Gente, quem precisa me ver, quem eu preciso que me veja é Deus, né? O homem não, que nada. Eu prefiro que Deus me veja, porque Ele conhece a minha vida. Então, no sepultamento de Jesus, nem o túmulo tinha, gente, né? E sepultamento de mortos naquela época era considerado um ato de piedade, sabia? Então aparece José de Arimateia, que os sinóticos vêm apresentar ele como um homem rico, membro do Sinédrio, um homem justo, bom e um discípulo secreto de Jesus. Tá certo? E não foi apenas ele, foi ele e Nicodemos que providenciaram a morte, o sepultamento de Jesus. Então Mateus vem informar que ele rompeu a barreira do anonimato ao pedir o corpo de Jesus a Pilatos. É os crentes querendo tudo. Se Deus não fizer isso, eu não. Não, gente, para com isso, acaba com isso. Deus, é Senhor de todas as coisas. Onde Jesus estava quando minha filha morreu? No mesmo lugar onde ele está, aleluia, estava quando Jesus foi crucificado. Então, por quê? Porque os discursos de Jesus também alcançaram a elite de Israel, tá, gente? Então, se junta aí José de Arimateia, que é esse membro do Sinédrio, justo, bom, aleluia, um discípulo secreto de Jesus que rompe as barreiras para fazer o que é certo. Ei, nessa manhã, Deus me fala que você precisa romper as barreiras para fazer o que é certo. Precisa ninguém morrer para você fazer isso, não. Não precisa o rei Uzias morrer para que a glória se manifeste, não. Pode ser com o rei Uzias vivo também, tá bom? Então veja bem o que acontece. Enquanto os discípulos mais próximos abandonaram Jesus após sua prisão, surge o discípulo secreto que se expõe e coloca em risco sua posição e sua própria vida. Tá? Aleluia, louvado seja Deus. Por quê, gente? Se não aparecesse ninguém para sepultar Jesus, você sabe o que aconteceria? Eu respondo.
Se o corpo não fosse requisitado como costume, seria sepultado com os criminosos ou deixado para ser consumido pelos animais selvagens e pelos pássaros. Então, assim, dois discípulos secretos, José de Arimateia e Nicodemos, aleluia, louvado seja Deus, né? Eles aparecem aí para participar de um momento importante do término da missão de Jesus na terra e para o cumprimento das escrituras, tá certo? Agora observe, dois discípulos secretos sepultaram o corpo de Jesus e duas mulheres guardaram o corpo de Jesus. Louvado seja Deus. Olha aí, a história da mulher sendo mudada aqui, né? A importância de José de Arimateia e Nicodemos foi a mesma das mulheres, né? Porque elas foram quem prepararam os corpos. E José, então foram quatro pessoas trabalhando, enquanto Jesus, aleluia, enquanto o corpo de Jesus estava pronto para ser sepultado. Tá certo? Então Jesus é sepultado num túmulo emprestado. José de Arimateia envolve o corpo de Jesus em um lençol de linho, né? Ele, junto com Nicodemos, fizeram uma unção cuidadosa e completa, conforme o costume judaico. Isso fala para mim e para você, que não é só para começar a obra com a empolgação e daqui a pouco acabou. Não, fala para mim e para você, ragaste como anagasai, aleluia, se envolver e ficar envolvido e se manter de pé até a chamada de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Pegaram Jesus, colocaram ele num sepulcro novo e, gente, esse sepulcro novo era uma tumba talhada na rocha, tá certo? Era um lugar talhado na rocha. Olha que Deus lindo, que cuida até, aleluia, eu não sei como eu vou morrer, mas Deus cuida até de quem vai cuidar do seu corpo. Ai, que ruim. Não acho não. Meu pai, quando morreu, nossa, Deus cuidou do corpo do meu pai, né? Deus fez tudo o que foi possível para que não fosse traumático o nosso encontro com ele no cemitério. Então Deus é tremendo, a gente só não acha isso importante porque a gente tem medo, tem medo de morrer, não, mas Deus cuidou de tudo e Deus cuida de tudo nas nossas vidas. O sepulcro, gente, nunca havia sido usado, ficava num jardim próximo ao Gólgota, né? Foi um lugar estratégico, aleluia, para o pouco tempo de sepultamento. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que Deus já tem tudo preparado. Você fica aí calculando, ai meu Deus, o que vai acontecer? E se o emprego não chegar, eu vou morrer? Vai não, morre não. Vai chegar, Deus falou, vai acontecer. Deus falou que vai fazer coisas grandes por você, espera. Ele vem e faz o milagre. Confia, ele vem e faz o milagre. Entendeu? Só que o que José de Arimateia e Nicodemos não sabia é que o túmulo ia ser pouco usado. Porque no domingo, aleluia, louvado seja Deus, o túmulo estaria vazio. Logo no domingo pela manhã, Aragaçuba e Cantusnai. José, ele não teve à disposição, o José de Arimateia, de durante o ministério de Jesus na terra, ele segui-lo. Mas com a morte de Jesus, ele agora toma uma posição. Será que alguém vai ter que morrer na sua vida? Aleluia! Louvado seja Deus para que essa posição seja tomada? Não sei, gente, não sei. Não sei, me responda você. Aleluia, responda aí para Deus. Será que vai precisar chegar ao extremo para que você desperte? Talvez você seja só um discípulo que siga a distância, que é um seguidor, mas que ninguém sabe que você é. Cuidado com isso, tá? Lembre-se que Jesus falou que quem o negasse diante dos homens, Deus o negaria diante do Pai. Jesus o negaria diante do Pai. Então, muito cuidado, tá bom? Então, aqui, ó, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com isso. Concluindo aqui essa fala, né? Outro ponto importante, na hora que Jesus mais precisou, ele foi abandonado. Porque ele foi humilhado, foi escarnecido, foi levado para a cruz, e os discípulos abandonaram Jesus.
os discípulos deixaram Jesus, o abandonaram, né? Os mais próximos. Muitas vezes nós somos abandonados pelos mais próximos, mas eu vou te dizer uma coisa, Deus não te abandona. Às vezes por N razões, às vezes não é nem maldade das pessoas de te abandonar, tem umas que é maldade mesmo, mas não é da maioria não, né? Às vezes as circunstâncias, às vezes elas também estão vivendo em outras situações difíceis, mas Jesus foi abandonado pelos mais próximos. Mas eu quero te dizer, para você que serve a Deus, Deus usa também o discípulo secreto. E neste dia Deus me fala que está levantando discípulo secreto para te ajudar. Discípula secreta para te ajudar. Viu? Louvado seja Deus. Eu mesma, eu sou prova de que sou recompensada. Às vezes não vem pela mão de pessoas que eu ajudei, mas e não que você ajude esperando ajuda, né? Que a maior recompensa é ajudar quem não tem nada, quem não pode fazer nada por você, né? Mas eu sou ajudada muitas vezes por gente que nunca me viu. Deus toca no coração delas e elas me ajudam, tá certo? Louvado seja Deus. Então, a gente aprende que Mateus demonstra que o sofrimento, o escárnio, a crucificação de Jesus aconteceram segundo já o que estava previsto na Escritura, né? Ele levou sobre si as nossas dores, né? Foi moído pelas nossas transgressões. Gente, Jesus ficou de 9 da manhã às 3 da tarde, num madeiro suspenso, perdendo as forças, com dificuldade para respirar. Gente, morrer asfixiado é uma coisa muito triste, gente. Tem um tipo de morte que é muito difícil, mas ele foi moído sim pelas nossas transgressões. Mas ele é a árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, fonte de alegria, tá certo? O escárnio e a crucificação de Jesus aconteceram sim, segundo o que estava previsto, como eu acabei de dizer. A morte de cruz, desprezada pelos judeus e pelos romanos, se tornou para nós motivo de vitória e de vida eterna, para todo aquele que nele crê não pereça, mediante a justificação alcançada por Cristo. Olha, gente, você acha que está sofrendo? Não, eu não acho não, estou sofrendo. Irmãos, a gente sofre mesmo. Gente, nessa terra, a gente sofre muito, mas eu sugiro a você neste dia, que assim como Jesus, quando estava próximo à sua crucificação, o texto diz, aleluia, que Jesus, tendo amado os discípulos, os amou até o fim. Ei, neste dia, ame ao Senhor até o fim, independente do que aconteça. Neste dia eu te convoco para ser fiel até a morte. Neste dia eu te convoco, aleluia, para andar com Jesus, independente do que chega ou do que deixa de chegar. Você está pronto para essa conversa? Se não está, você precisa se aprontar. Desde o ano passado, muitos servos de Deus têm sido colocados à prova. Notícias para nós não deixam de chegar. Notícias para nós não deixam de chegar. De pessoas com Covid, de pessoas entubadas, de pessoas morrendo, de famílias que nunca mais vão poder se reunir em torno da mesa, né, para comer uma refeição, de pessoas que se julgar, porque às vezes você leva um tipo de vida hoje que você acha assim, nossa, que vai durar para sempre. E não vai, né? De uma hora para outra tudo pode mudar. Então, os crentes têm sido tudo isso que está acontecendo tem sido um instrumento também de Deus. Deus tem usado isso como instrumento para botar à prova os crentes e para fazer um arrebatamento individual. Então, muitos têm sido coroados. Muitos têm sido coroados. E esses dias eu um pouco atribulada, Jesus, esse pessoal, tanta gente morrendo, Deus disse assim para mim, não se preocupe com quem morreu não, se preocupe com os vivos, porque quem morreu está consolado. Por quê, gente? Porque a gente vai vendo dias tão difíceis, dias de tantas lágrimas, dias de tantas dores, que você, meu Deus do céu, onde isso vai dar? Né? Mas neste dia eu quero deixar para você o hino, quando tudo diz que não,
tua voz me encoraja a prosseguir. Estou pintando o retrato aqui nessa manhã da crucificação de Jesus para você ver que o que Jesus sofreu não foi fácil. A maior dor foi de Jesus, o maior sofrimento foi dele e ele passou tudo sozinho. Mas hoje a gente passa amparado pelo seu Espírito. Aleluia! Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Jesus que morreu e ressuscitou, a tumba está vazia. Oh, que maravilha! Eu fico feliz por saber que, aleluia, que o meu Senhor vive e reina. Que agora eu não preciso mais de sacrifícios de animais e nem tampouco de derramamento de sangue. Porque isso já foi feito, Jesus já foi imolado, aleluia, e sem pecado, aleluia, e ele ressuscitou. A morte não teve vitória sobre Jesus, porque a morte veio pelo pecado, mas Jesus não pecou, aleluia. Então Jesus, aleluia, pisou na cabeça da serpente. Jesus, Alabastura e Cantusnai, foi até o Sheol e tomou a chave da morte e do inferno, Haragadagasubiandasnai, e nos dá vida, e vida com abundância. Então, irmãos, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Então, não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o que vai acontecer. Esteja com Jesus. Fica firme com o Senhor. Tinha um hino assim: eu cantarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Cante ao Senhor na alegria ou na dor. Não era a gente mesmo que passou aí cantando uma canção assim: a minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deixa Deus continuar sendo Deus na sua vida. A minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre
ser a Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre ser a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Tá pronto para isso? Se você não estiver, se apronte. Se apronte. Porque o Senhor é aquele que cuida, que protege. A Ele eu sempre glorificarei, e ao seu nome sempre bendirei. Bendito seja Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Tá bom? Fique com essa palavra na tábua do seu coração. Jesus sofreu e venceu, e nós vamos vencer. Haverá sofrimento, haverá lágrimas, haverá dores, mas em todas essas coisas nós já vencemos, porque está consumado. Está consumado. Eu já tenho sim de Deus, porque Ele me deu e te deu o que ninguém nessa terra pode te dar. O que recurso humano nenhum pode pagar. Jesus nos deu. Aleluia. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho vida. Hoje sou livre. Aleluia. Então não ceda. Não ceda. Não ceda às pressões. Não ceda às angústias. Não ceda às tribulações. É assim. Aleluia. O vento vindo e a gente indo na direção, aleluia, da fé e da perseverança, andando sempre firme e constante, trabalhando na obra, fazendo a vontade de Deus, tirando da nossa vida tudo aquilo que é atrapalho, viu? Nos desembaraçando das coisas dessa vida. Se desembarace das coisas dessa vida. Galera, eu peço aí os irmãos, todos os irmãos, que não esqueçam de fazer a sua contribuição da cesta básica, que é na próxima semana, tá bom? Graças à sua contribuição, nós temos conseguido alcançar algumas famílias. Crianças não têm passado fome porque você tem ajudado. Adultos que estão desempregados e aqueles que recebem um salário que não dá nem para pagar um aluguel de R$600. Tem se movimentado, viu, gente, nessa direção de ter fé. No sentido, aleluia, Rodrigo, barulho lá embaixo, de ter fé nesse sentido de que a gente não só caminha, mas ajuda aqueles que precisam, porque foi isso que Jesus fez. Jesus alimentou quem tinha fome. A igreja deve seguir os seus passos, alimentar quem tem fome. Então, alegre o seu coração nessa manhã. Semana que vem nós estaremos tomando a Santa Ceia do Senhor e vai ser maravilhoso, em nome de Jesus, viu? Nós vamos estar ali ceando, adorando o Senhor, felizes com Jesus, aleluia, bendizendo o nome do Senhor, com todos os cuidados que são necessários. Então prepare a sua melhor roupa, prepare a sua melhor oferta, prepare principalmente a sua casa, a sua vida espiritual, e se apresente ao Senhor e cultuaremos juntos, aleluia, bendizendo, engrandecendo, aleluia, e felizes por essa oportunidade.
por essa oportunidade de estarmos aqui, aleluia, vivificados, por estarmos aqui sabendo, aleluia, que a nossa fé não está firmada, como eu adorei aqui, nas coisas que Deus pode fazer, porque Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo, que isso fique claro. Eu quero orar por você agora, orar pela sua casa, orar pela sua vida, aleluia, para Deus abençoar você, tá certo? Feche seus olhos aí. Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos esses irmãos, Pai. Este é um culto que está antecedendo o culto da Santa Ceia, que é a semana que vem, no domingo, onde estaremos nos encontrando ali, unidos e reunidos, depois desse tempo de suspensão dos cultos, para adorar o Senhor. Te peço nessa hora, Deus, que manifesta a tua vontade, manifesta o teu querer, que joga por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, que direciona a gente, que nos encontre ali naquele lugar. Oro pela minha casa, pelos momentos que tenho te buscado aqui, pelos momentos que saio para te buscar. Oro para que o Senhor se levante em nosso favor. O Senhor sabe os propósitos, Senhor, da Santa Ceia. Te peço que o Senhor abençoe o ministério da nossa igreja, Pai, que ela venha sempre cumprir o seu papel. Te oro pelo ministério, pelos pastores, pelas pastoras, pelos pastores atuantes e auxiliares também. Cubra-os com teu sangue, livra de todo mal, lança por terra toda fúria. Te peço, Senhor, que a gente venha apresentar diante de ti um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que hoje é o nosso culto racional, porque o Senhor não precisa de matança de boi, de matança de animal, para que seu povo seja recebido. Aleluia. Hoje entramos na casa do nosso Pai, alabastura e cantos nai, aleluia, nosso sumo sacerdote, como dizem Hebreus, de uma vez por todas, aleluia, Jesus, a aliança, Jesus, o concerto, aleluia, entre Deus e o povo. Então eu te peço nessa hora que o Senhor abençoe a nossa Santa Ceia, nossa entrega de cestas básicas, Senhor, que vai acontecer também no mesmo dia. Nos cubra com teu sangue, Senhor, nos direciona ali a congregar, que cada lar vai ter aqueles que não vão poder ir, porque vão estar trabalhando, mas tem aqueles, Senhor, que também não podem se deslocar de casa, mas eu te peço que o Senhor os encontre, que o Senhor lance por terra todo mal, que o Senhor lance por terra toda a fúria, que o Senhor abençoe e alcance, Senhor, e que cada um, Senhor, seja renovado ao tomar a Santa Ceia, a participar, Senhor, com alegria, Pai, aleluia, neste encontro que teremos ali. Cobre-nos com teu sangue, envolve-nos em muralha de fogo, recebe a adoração daqueles que vão te louvar ali, recebe, Senhor, a consagração, aleluia, dos que estão se apresentando e se consagrando, recebe, Senhor, te peço, os cultos que estão sendo ministrados semanalmente, Senhor, em cada um, Senhor, Agaçuba e Cantos Nai, na terça, na quinta, no domingo, de forma presencial ou não, recebe, Senhor, e direciona o nosso passo, abençoa o pregador desse dia, a pregadora desse dia, Senhor, de Santa Ceia, fala conosco no profundo, Senhor, ajusta, Senhor, e acalma os nossos corações, nos encontre ali com consolo, conforto, advertência, admoestações, coisas que vão, aleluia, nos fazer ser conduzidos para o caminho eterno, Pai, contigo, que, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego os lares, Senhor, as casas de cada um irmão e irmã, cobre com teu sangue, livra da peste, livra da praga, livra de outras enfermidades fortuitas que venham ao encontro dessas pessoas, Senhor, das nossas casas, que haja uma roda de fogo em favor da nossa casa, Senhor, por baixo, por cima, pelos lados, enfim, visita a casa de cada um que está participando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, eu oro também nessa hora por todos os dizimistas e ofertantes da igreja, os que não são, os que vão ser, os que são da igreja são dizimistas, os que não são da igreja estão dizimando também. Deus, prospera e acrescenta, porque tu sabe que a nossa igreja está precisando. Recebe o nosso sacrifício, Senhor, de distribuir as cestas, e o Senhor sabe o dobrado que a gente tem cortado para manter essa distribuição de cesta. Cobre com teu sangue, desfaz todo o embaraço, desfaz todo o levante. Eu unjo cada dízimo, cada oferta, cada irmão e cada irmã
cubra-os com teu sangue, lança por terra toda a fúria, Senhor, abrindo porta onde não existe porta, visita os desempregados, Senhor, equipa o teu povo, Senhor, arma o teu povo contra as hostes espirituais, Senhor, da maldade, Senhor, que vem contra o teu povo, querendo fazer o teu povo desistir. Tira a ansiedade, tira a angústia, tira o desespero e tira o desamor, Senhor, e que nosso encontro seja um encontro de amor neste dia, aleluia, ali na Santa Ceia do Senhor na próxima semana, é o que eu te peço e te agradeço, entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, faça assim com as mãozinhas, aleluia, louvado seja Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um, desde agora e para sempre. E a igreja que crê, diga amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Semana que vem nos encontramos no domingo presencialmente, Santa Ceia ali na M Norte, tá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.